Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master. A disciplina é Antigo Testamento, livros históricos. E hoje nós vamos estudar a aula de número 8, que é o primeiro e o segundo livro de Crônicas. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 15, a primeira parte, que diz assim: para que se busque no livro das crônicas de teus pais. Então vamos lá. O autor, a maioria dos estudiosos, é unânime em dizer que o escritor foi Esdras. Esdras foi o cronista. Os relatos aqui de crônicas são semelhantes ao relato do livro dos reis, mas lembrando que o livro dos reis aborda tanto o Israel como um todo, a nação, depois mostra o reino dividido, fala do reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá, e vai abordando um tanto quanto mais a questão política, se o rei fez ou não, conforme a palavra do Senhor. Crônicas já é sobre outra perspectiva, é mais no sentido religioso, espiritual da palavra, se o rei seguiu ou não as orientações do Senhor. Aqui na apostila fala a respeito disso. E é interessante que aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, nós encontramos aqui a descendência, a genealogia, melhor dizendo, que vai de Adão em diante. Chega até aqui os filhos de Israel. No capítulo 2 nós temos aqui a descendência de Judá. No capítulo 3, já fala aqui da descendência de Davi, especificamente. Lembrando que, como a maioria afirma que o livro foi escrito por Esdras, e eu também concordo, o livro foi escrito depois do cativeiro babilônico, depois do regresso, e você já vai entender o porquê daqui a pouquinho, tá? Mas continuando. Aqui no capítulo 3 fala de Davi, fala da descendência de Davi. Aqui no capítulo 3, do versículo 10 em diante, fala dos reis de Judá. Aqui no livro de Crônicas, no início era um livro só, como falamos já em aulas anteriores, era um livro só. E na Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, foi dividida em 2 livros, para facilitar aí o entendimento. Então aqui no capítulo 3, do versículo 10 em diante, começa falando os reis de Judá. Fala primeiro de Davi, que governou a nação inteira, depois fala aqui de Salomão, depois Roboão, depois Abias, depois Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joaquim e assim por diante. Aí, aqui no capítulo 3 ainda, nós temos aqui, do versículo 17 em diante, a descendência dos filhos de Joaquim após o exílio, após o cativeiro babilônico. No capítulo 4 nós encontramos ainda a descendência, outra descendência de Judá. No capítulo 5 em diante, aqui vai falar a respeito da descendência das tribos, de cada tribo de Israel. Por que isso era importante, essa genealogia toda? Para manter vivo o nome das famílias, para manter o registro de cada família. O capítulo 6, os descendentes de Levi, cada tribo de Israel, capítulo 7, descendência de Isacar e assim por diante. E aqui vai explicando cada um. No capítulo 9, fala do retorno para Jerusalém após o exílio. O texto começa falando aqueles que regressaram, aqueles que retornaram. E por que a maioria diz que foi escrito por Esdras? E eu também concordo. Porque esses fatos todos não têm como ser escrito antes do cativeiro. E o texto diz de maneira clara que foi depois do cativeiro. No capítulo 9, termina aqui no primeiro livro de Crônicas com a descendência de Saul. O capítulo 10 fala do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. No capítulo 11 já começa, o capítulo 10 termina, deixa eu ler aqui para você, capítulo 10, versículo 13, o primeiro livro de Crônicas, começa falando o seguinte, 1 Crônicas 10, 13. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade. Saul se matou, tirou a própria vida, como está escrito aqui, como está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Iavé, o Senhor, porquanto não havia obedecido à palavra de Iavé, e além disso procurou uma médium, tentando consultar os mortos.
Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha só, Saul se afastou completamente de Deus, enveredou pela desobediência, perdeu o temor, perdeu o Espírito Santo. E aqui no capítulo 11 em diante vai falar sobre Davi, quando Davi é ungido rei. E daqui do capítulo 11 até o final do primeiro livro de Crônicas, só fala de Davi. Por que nós temos esse enfoque tão grande aqui com Davi? Por que essa abordagem tão grande aqui com Davi? Primeiro, porque Davi é o primeiro rei segundo o coração de Deus. Lembrando que Saul, se você ler o livro de Samuel, você vai entender que Saul era o rei que o povo queria. Tanto é que ele agradava mais ao povo do que a Deus. Davi é diferente, o Davi coloca o Senhor em primeiro lugar, ele agrada a Deus, né? Então aqui do capítulo 11 em diante vai falando de Davi, né? Fala aqui no capítulo 12 dos primeiros seguidores de Davi, e é interessante que aqui no capítulo 12 o texto mostra quando o povo se reuniu para que o Davi fosse coroado rei, a alegria, a felicidade de todo o povo reunido, reconhecendo Davi como rei, que Deus o havia colocado como rei em todo Israel, governando toda a nação. Então aqui no capítulo 12 vai numerando todo o exército, todo o povo de cada tribo que vieram para adorar. No capítulo 13 já fala, né, do desejo de Davi de trazer de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança havia permanecido em Quiriat-Jearim, diz lá no segundo livro de Samuel, né? Davi foi lá buscar, e aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, aborda isso. Ele foi buscar numa carroça de carros, de bois novos, né? Uma carroça nova, e acabou havendo, né, um infeliz contratempo. Ele levou uma carroça de bois. Por conta disso, morreu Uzá, né? A carroça passou num buraco e a arca foi cair e Uzá foi com as mãos para segurar e ele foi fulminado vivo. Naquele momento que ele é fulminado vivo, Davi teve temor. Ele compreendeu, estou fazendo alguma coisa errada. Isso não está certo. Por que Deus fez isso? Então, ele deixa a arca na casa de Obed-Edom. E durante aqueles 3 meses, uma história linda, não é, de Obed-Edom, Deus abençoou Obed-Edom, porque certamente Obed-Edom teve temor, reverência, obediência, fidelidade. Não é? Aqui o texto é bem resumido, também lá no segundo livro de Samuel também é resumido, mas fato quando Davi 3 meses depois veio buscar a arca, e detalhe, aqui vai detalhar que Davi vai consultar a Deus, vai consultar a palavra, vai consultar os sacerdotes para saber qual era o meio correto de trazer a arca. A arca não tinha que ser carregada em cima de carro com bois puxando. Desde o início, quando Deus mandou Moisés fazer a arca tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes. Quando Davi entendeu isso e ele recebeu a notícia de que Deus estava abençoando o Obed-Edom, ele foi lá com a comitiva. Nesse período, aqui no capítulo 14, Deus vai mover o coração do rei de Tiro, de Irão, e ele vai lá fornecer madeira, material e tudo mais para que fosse feito um palácio para Davi, né? Em seguida, no capítulo 15, mostra Davi indo lá e buscando a arca. O Obed-Edom foi junto. O Obed-Edom foi junto com a arca para Jerusalém, né? Foi junto servir ao Senhor. Aqui no capítulo 16, na chegada da arca, como Davi se alegrou, todo o povo celebrou. Aqui Davi vai cantar um cântico, né? Um salmo, que vai ser o Salmo 96, aqui no capítulo 16, louvando, glorificando ao Senhor. No capítulo 17, Davi começa falando com Natã, e Natã encoraja a fazê-lo, né, a ele fazer o que estava no coração dele. Ele queria construir uma casa, um templo glorioso para Deus, porque quando ele trouxe, aqui no capítulo 16, o texto diz que ele havia preparado uma tenda. E nessa tenda, né, em Jerusalém, ele colocou a arca e todo o povo em volta adorando e glorificando a Deus. E Deus se agrada disso, Deus se agrada num coração sincero. Tanto é que lá na frente, no livro de Amós, Deus vai usar o profeta para dizer: tornarei a levantar a tenda de Davi que foi derrubada. Lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 16, tem menção dessa tenda. Era uma tenda simples, não é? Uma armação de madeira com panos. Mas Deus não estava preocupado com a armação de madeira e os panos. Deus estava preocupado com o coração do povo, à volta, adorando, se derramando na presença dele, adorando ao Senhor com alegria. Então Davi tem a intenção de fazer o templo. E aí Deus vai falar com Natã, com Gade, e fala para Gade lá
falar com, melhor dizendo, Gade não, com Natan, para Natan ir lá falar com Davi. Deus vai dizer que era com Davi, Deus vai dizer que da descendência de Davi levantaria um e com ele estabeleceria uma aliança eterna, que ele seria rei eternamente, né? E aqui o Senhor está falando do Senhor Jesus, é claro, né? Está falando de Jesus Cristo. Aí Davi em seguida ora aqui no capítulo 17, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo com humildade, não é? Mesmo o nome dele entrando para a história, não é? Hoje Davi é um rei conhecido mundialmente, é o maior rei da história de Israel, mas ele ora, e aqui o cronista faz questão de relatar a oração final aqui do capítulo 17, do versículo 16 diante, a oração de Davi falando com Deus. Depois o texto relata aqui as vitórias de Davi, relata várias batalhas que Davi travou. No capítulo 21 aqui, o texto mostra, não é, Satanás incitando Davi, porque embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele era homem também. E algo que o diabo trabalha muito é com o ego. Você pode, você faz, você acontece. Isso é muito perigoso, amados. O Senhor Jesus nos ensina dizendo, não é, lá em Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tenha cuidado com o teu coração. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração para não nos ensoberbecermos, né? Nós temos que guardar o nosso coração. Aqui no capítulo 21, o texto é claro em dizer que Satanás incitou Davi a fazer o censo, a numeração, a contagem do povo, né? E isso era uma afronta clara à palavra de Deus, porque Deus havia dito a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, seria como a areia da praia do mar, ou seja, inumerável, incalculável. E o texto diz que Davi chama Joabe, que era o general, e diz para ele fazer o censo. E o texto diz que Joabe diz que o Senhor te multiplique 100 vezes, multiplique o seu povo 100 vezes. Por acaso, meu Senhor, não são todos servos, meu Senhor? Mas o texto diz que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Trocando em miúdos, Davi disse, quem manda aqui sou eu, estou mandando fazer, obedeça. E aí o Joabe foi lá, fez o censo, depois voltou, trouxe a notícia, não é? Só que quando isso aconteceu, Deus ficou irado com aquela atitude de Davi, porque o que aconteceu aqui? Davi acabou agindo, não é, por impulso, dando lugar ao diabo. Nesse momento ele não consultou a Deus, ele tomou a atitude. Nós temos uma orientação clara lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar, nós não podemos dar brecha, nós temos que vigiar. O Senhor Jesus nos orienta dizendo, vigiai e orai. Nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Aqui, o Davi acabou caindo na tentação, não é? E as consequências vieram, e a consequência foi trágica, não é? Durante 3 dias veio uma peste que matou 70 mil homens, 70 mil. E aí o Davi viu aquilo, né? Ele compreendeu que ele desagradou a Deus, que ele pecou. E é interessante que o texto diz que Deus envia um anjo, que no capítulo 21, né, Davi olhou para cima e o texto diz que Davi viu esse anjo com a espada desembainhada. E aí o Davi clamou a Deus, fui eu quem pequei, né? Fui eu quem fez mandar o recenseamento do povo. A ira do Senhor tem caído sobre mim. E minha gente, Deus se agrada de um homem que assume suas responsabilidades com temor, não é? Um homem que assume aquilo que faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro homem, que foi Adão, não assumiu o seu pecado. Ele disse, foi a mulher que tu me deste. A mulher também não assumiu, foi a serpente que o Senhor fez. E a Satanás já tinha saído da serpente nesse momento. Então, quando a pessoa assume a sua responsabilidade, embora tenha errado, tenha falhado, tenha pecado, Deus viu aquilo e Deus vai suspender então o juízo, né? Diz aqui o versículo 18 que o anjo do Senhor falou para Gade, o profeta, que dissesse a Davi que erguesse um altar lá na eira de Araúna. E ele vai lá, compra o terreno inteiro, né? Dependendo da tradução vai estar Araúna, dependendo da sua tradução vai estar Ornã, o Jebuseu é a mesma pessoa, muda só o nome. Então Davi compreendeu que naquele lugar que ele viu o anjo do Senhor, ele chega lá e Deus mandou apresentar lá o sacrifício. Ele vai lá, Araúna já disponibiliza para ele, ó, tá aí os bois, tá aí os carros. Ele diz, não, fale o preço. Eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Fale quanto é o preço. Davi comprou o terreno inteiro. Comprou os bois, comprou os carros, comprou tudo.
todo o terreno, e ali era o Monte Moriá. E ali ele construiu aquele altar e ele compreendeu o início do capítulo 22, o texto diz aqui no versículo 1, 1 Crônicas 22, 1, este é o lugar para a edificação do templo de Deus, para o estabelecimento do altar dos holocaustos. Então, ele vai compreender que aquele local deveria ser o local para a construção do templo. E daqui para frente começa os preparativos, né? Deus já havia testificado ao coração de Davi que o sucessor dele seria Salomão. Aqui ainda no capítulo 22 tem já Davi orientando Salomão, né? E aqui do capítulo 23 em diante, Davi já vai preparar tudo para a construção do templo. Aqui no capítulo 23 fala dos levitas, né? No capítulo 24 fala dos sacerdotes, fala de toda essa preparação. Tudo isso aqui não tem lá no livro de Reis. Lembrando que aqui o aspecto, a abordagem é mais sacerdotal, é mais espiritual. Né? No capítulo 25 fala dos músicos, o 26 fala dos porteiros. Quem vai preparar tudo isso é Davi. Quem vai organizar tudo isso vai ser sobre o comando de Davi. Né? Do capítulo 26 até o 27 tem toda essa organização em volta do futuro templo que vai ser construído, né? Então, o livro das Crônicas, como diz aqui na apostila, registra a história, os fatos, eventos, acontecimentos ocorridos do povo, sempre enfocando esse aspecto espiritual, mostrando a importância do templo, do culto, do sacerdócio, da busca ao Senhor, de buscar a Deus de todo o coração, de servir ao Senhor com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Como diz aqui na apostila, ele se atém às minúcias, não é, do culto realizado. E é interessante que, continuando aqui, ó, o capítulo 28, Davi orientando Salomão de maneira clara e específica sobre obedecer ao Senhor, continuar lá na presença de Deus. Aqui no capítulo 28, versículo 29, um dos conselhos que Davi vai dar é: Salomão, Deus examina a intenção do coração. Sirva a Deus com coração sincero, sirva a Deus com coração verdadeiro, sirva a Deus com toda a disposição da sua alma, com toda a intenção sincera do seu coração, porque é isso que Deus examina. Se você buscá-lo, você vai sempre encontrar, né? Se você deixar, ele te rejeita eternamente. Busca com todas as forças. E aqui, no final do capítulo 28, Davi dá a Salomão a planta de como seria a construção. E no capítulo 29, Davi prepara a oferta para a construção do templo. O texto aqui vai dizer que o Davi vai preparar só em ouro 105 toneladas, 235 toneladas de prata, ferro, cobre, prata, não é, como já disse, pedras preciosas, madeira em abundância, incontável. E ele convoca todo o povo. No capítulo 29, versículo 5, ele chama o povo. Quem está disposto hoje a encher as mãos e ofertar ao Senhor? E o povo oferta a mãos cheias, né? A mãos cheias. E aí, na presença de todo o povo, Davi ora. Uma oração humilde, né? Está aqui a partir do versículo número 10, bendizendo ao Senhor, reconhecendo a grandeza e o poder do Todo-Poderoso. O povo oferta com alegria, com voluntariedade, com generosidade, assim como Davi também ofertou. E aqui termina falando, no capítulo 1 Crônicas 29, a respeito da morte de Davi, né, como ele morreu. E em seguida começa o segundo livro de Crônicas, já apresentando aqui o reinado de Salomão. Aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 1, já é Salomão reinando, né? E aí ele sobe no monte Gibeão, ele oferece os 1000 holocaustos a Deus, os 1000 bois em sacrifício. Deus fala com Salomão, ele pede sabedoria, aquele pedido agrada a Deus. E aqui no capítulo 1, fala do início do reinado de Salomão. No capítulo 2, aqui da Escritura, né, fala do rei de Tiro aliando-se a Salomão, e no capítulo 3 começa a construção do templo. Salomão dá ordem para começar a construção do templo, e aqui vai detalhar como foi a construção, como foi a decoração, como que tudo foi feito, né, o altar, o tanque de fundição, as duas colunas. No capítulo 5 fala da levada da arca sendo levada para lá. No capítulo 6 fala da inauguração do templo, Deus mandando fogo e glória. Aqui está registrada a oração de Salomão. Lá no livro de Reis não tem essas minúcias sobre a construção do templo. Não tem também a oração de Salomão. Aqui no capítulo 6 tem Salomão orando. No capítulo 7, tem Deus respondendo à oração de Salomão, a glória de Deus sendo derramada. Deus manda fogo do céu para acender a pira que estava na entrada do templo. A glória de Deus vem. Deus fala com Salomão e Deus
responde a oração, um texto muito conhecido, que é o capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e ouvir a minha voz, se converter os seus maus caminhos, buscar a minha face, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que palavra gloriosa. E Deus continua dizendo, olha, se você andar na minha presença como o Davi teu pai andou, não vai te faltar sucessor. Agora saiba que se você se desviar, eu destruo essa casa, eu destruo esse templo. Deus havia dito antes, os meus olhos estarão aqui, meus ouvidos atentos às orações que se fizer aqui. Mas, se me deixarem, eu deixo vocês e eu destruo esse templo que vocês construíram. Deus deixou claro a necessidade da aliança, da fidelidade, da obediência, do temor. E aqui continua a história, Salomão consagra tudo ao Senhor, todos os utensílios. No capítulo 9 fala da visita da rainha de Sabá, que ficou boquiaberta, lá na frente no Evangelho. O Senhor Jesus vai falar da rainha de Sabá, que era a rainha da Etiópia, saiu de longe, andou quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui no capítulo 9 o texto vai dizer que a rainha de Sabá disse: eis que não me disseram nem metade da tua sabedoria, você sobrepujou e muito a sabedoria que eu ouvi falar. E o texto continua, no capítulo 9, aqui de 2 Crônicas, fala da morte de Salomão. Lembrando, amados, que no Antigo Testamento, livro é gênero masculino, por isso nós falamos primeiro, segundo. Já no Novo Testamento, como são cartas, epístolas, é gênero feminino. Então, primeira carta, segunda carta. No Antigo Testamento, primeiro livro, segundo livro. Aqui no capítulo 10 já começa, segundo Crônicas, o reino dividido. E do mesmo jeito que lá no início eu falei da genealogia dos descendentes de Davi, de Salomão, aqui agora vai começar a abordar a história de cada um, sempre enfocando o reino de Judá, o reino do sul. Não se fala do reino do norte aqui no livro de Crônicas, Tem uma menção ou outra, como por exemplo lá na frente quando Josafá vai lá e faz uma aliança com o rei Acaz, o rei Acabe, Mas tirando isso, o foco principal é o reino do sul. Fala aqui do reinado de Roboão, filho de Salomão, depois vai falar mais na frente, de Asa, vai falar do reinado de Asa, do temor, da devoção, vai falar de tudo isso, da aliança que ele fez, da repreensão que ele teve. Aí o capítulo fala da morte de Asa, o capítulo 17 começa com Josafá, filho de Asa, foi um grande homem de Deus, com temor, com obediência, mas acabou fazendo aliança com Acabe, acabou se casando, se aparentando com Acabe, foi repreendido depois. Como consequência disso, Deus vai levantar aqui as nações, vai permitir que as nações venham contra Josafá. E é interessante que Josafá, ele segue ao Senhor, ele manda ensinar a palavra, ele tem temor. Aí no capítulo 20, por ele ter desobedecido a Deus e fazer uma aliança, como diz no capítulo 19, com quem Deus não queria que ele fizesse, Deus permite que os inimigos venham. Mas mesmo assim, diz aqui o capítulo 20, é um texto maravilhoso, quando Josafá chama toda a nação a orar, a jejuar, a buscar a Deus. Note que aqui no capítulo 18, Josafá contava, minha gente, com um exército de mais de 1.100.000 homens. Você tem ideia do que é o exército de mais de 1 milhão? Isso no reino de Judá. Israel, em termos de território, a nação inteira, já é menor que o menor estado do nosso país, que é Sergipe. Josafá não governou Israel inteiro, ele governou Judá, o reino do sul. Mas ele já tinha um exército de 1.100.000 homens. Hoje, pleno século XXI, as nossas forças armadas de um país como o nosso, que é um dos maiores do mundo, tem pouco mais de 200.000 homens. Josafá tinha 1 milhão, mais de 1 milhão, só que ele não confia na força militar, ele confia no Senhor. E aqui no capítulo 20 ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai chamar a nação, vai se humilhar na presença de Deus. E aí Deus levanta um profeta para dizer: nessa peleja você não vai ter que pelejar, a peleja é minha. Aí no dia seguinte, Josafá chama o povo e diz: ó Israel, ó Jerusalém, ó Judá, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quando eles vão à batalha, Josafá coloca à frente os cantores, os músicos. Ele não coloca a elite do exército, a infantaria, ele coloca os levitas e ele manda dizer: vocês vão louvar dizendo: bendito o Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Meu irmão, e quando Deus vê que o coração de Josafá e de todo o povo estava inclinado a ele, com fé, com obediência, com confiança, Josafá provou isso através de atitude, colocando os levitas na frente do exército. O texto vai dizer que Deus vai lá e vai mover um inimigo contra o outro. Eram 3 exércitos contra ele. Deus move um exército contra o outro, eles começam a se matar. Quando Josafá chega ao campo de batalha, não tem mais nenhum vivo.
Todos haviam se matado, porque Deus colocou um contra o outro. E eles vão lá e levam todo o despojo. Levaram 3 dias e no 4º dia chamaram aquele vale de Beraca. Beraca quer dizer bênção, vale da bênção. Olha que coisa tremenda, não é? Depois Josafá morre, aí vem aqui o reinado de Jorão, depois Acasias. E aqui o texto sempre vai abordando o rei que fez conforme a palavra do Senhor, aquele que não fez, aquele que agiu em temor. Porque toda vez que o rei servia a Deus, o povo seguia ao Senhor. Quando o rei se enveredava pela idolatria, o povo do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que lá no livro de Reis aborda a questão da influência espiritual do rei, aqui também de maneira clara. Quando o rei era temente, obediente, servia ao Senhor, Deus abençoava o rei e o povo. Agora, quando o rei desobedecia, quando o rei se enveredava pela idolatria, não é? A situação também era trágica. Fala aqui também depois de Joás, no capítulo 23, não é? Joás, ele assumiu o reino jovem, não é? Muito jovem. E depois o texto vai falar aqui de Atalia, fala do sacerdote Joiada, fala de Joás, né? Fala da apostasia, depois da morte de Joiada, fala aqui do rei Amazias, depois de Amazias, fala do rei Uzias, no capítulo 26, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, só que chegou determinado momento que ele se esqueceu de Deus, ele abandonou o Senhor, ele achou que poderia fazer o que quisesse, entrou no templo com incenso que só os sacerdotes deveriam oferecer. Note que coisa, amados, olha como Deus avalia e examina a intenção do coração. Eu posso fazer algo para Deus hoje e Deus se agradar, e posso fazer a mesma coisa amanhã e Deus não se agradar mais. Vou lhe dar um exemplo. Suponha que eu estou aqui ou em qualquer lugar, chega alguém com sede e eu tenho água. Eu vendo a pessoa com sede, vou lá e dou água para a pessoa. Deus vai se agradar. Da sinceridade do meu coração, eu fiz algo por alguém, eu demonstrei o meu amor ao próximo através de atitude. Lembrando que é só um exemplo. Suponha que alguém viu, parabéns, o pastor Jean deu água ao sedento. Suponha que no outro dia chega outra pessoa, ou a mesma, com sede, eu tenho água, só que antes de eu dar água a essa pessoa, eu olho para aquele que me aplaudiu no dia anterior. Eu olho para ver se ele está vendo a minha atitude. E aí vou lá e dou água. Dessa vez, Deus não vai mais se agradar, porque eu já não fiz pelo outro, eu fiz por mim para receber um aplauso desse. Então, por que eu estou falando isso? No tempo que Davi era rei, Davi comeu dos pães que só os sacerdotes podiam comer, Deus não condenou. No tempo que Davi era rei, antes mesmo de ser rei, se você ler 1 Samuel 30, ele colocou o éfode, o colete sacerdotal, que só os sacerdotes poderiam usar para consultar a Deus. Deus não fulminou Davi. Só que ele fez isso com coração sincero e temente, buscando a Deus. Só que aqui com Uzias, ele entra com o incenso no templo com arrogância e soberba. No coração dele estava, eu sou rei, eu faço o que eu quiser, eu mando. Não é? Tem um ditado que diz assim, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Só Deus se fez menino. Uzias achou que poderia fazer o que quisesse. O texto vai dizer que saiu uma lepra na testa dele, o que ele vendo e os sacerdotes vendo, ele saiu de lá correndo, não é? Foi morar na casa de campo e acabou morrendo lá, e é um período de transição, não é? Lá no capítulo de Isaías, no capítulo 6, o texto começa dizendo no ano que morreu o rei Uzias, né? O rei Uzias foi atacado. E o texto aqui em Crônicas é claro em dizer tudo isso que eu estou lhe dizendo, por causa do orgulho, por causa da soberba dele. Aí o capítulo 27 fala de Jotão, depois fala de Acaz, no capítulo 28, Acaz fez coisas terríveis, o povo foi humilhado, Judá foi humilhado por causa de Acaz, né? Foi terrível. E aí, no capítulo 29, mostra a diferença, não é? Ezequias assume o trono aos 25 anos de idade. Lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, só tem 2 versículos, né, que é no capítulo 18, sobre o reinado de Ezequias, as reformas que ele operou, que ele realizou. Aqui aborda muito mais, aqui são 3 capítulos, do 29 ao 32. Né? Aqui, o capítulo 29, Ezequias assume o trono e ele já chama a nação e ele diz, me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, porque nós pecamos, nossos pais pecaram, por isso está essa tragédia, essa miséria, por isso que o reino está desse jeito, vamos fazer uma aliança com Deus. O pai de Ezequias, Acaz, havia fechado as portas do templo, havia colocado imagens de escultura dentro do templo, havia pegado os tesouros da casa do Senhor, todos os utensílios, quando Salomão inaugurou o templo, eram de ouro, eram de prata, eram coisas preciosas. Ele pega tudo e vai a Damasco e a oferece aos deuses da Síria.
Então, Ezequias chama o povo para fazer uma aliança com Deus. E depois ele manda os sacerdotes se consagrarem, manda trazer de volta. O Acaz tinha mandado todo mundo embora. Depois lê o texto todo, é claro, eu estou resumindo aqui para você entender os pontos principais aqui do texto. Então ele manda trazer de volta, manda os levitas e sacerdotes se consagrarem, depois manda santificar o templo, tirar toda a imundícia, não é? A imundícia aqui não era só a sujeira, a poeira, eram as imagens de escultura, era para tirar de dentro do templo, consagrar. Ezequias vai lá, apresenta ofertas ao Senhor, não é? E ele vai dizer de maneira clara, os 7 novilhos, os 7 carneiros, os 7 cordeiros, os 7 bodes, era oferta pelo pecado do povo, pelo pecado de Judá, era pelo reino, pelo templo. Ele vai restabelecer aqui o culto, a adoração a Deus. Ele vai apresentar ofertas. O capítulo 30 fala que ele celebra a Páscoa, que ele vai ter vitórias, não é? Que ele vai acabar com a idolatria. O capítulo 31 vai relatando tudo isso. Quando ele faz tudo isso, e o final do capítulo 31 diz que tudo que ele empreendeu fazer, tudo que ele se dedicou a fazer no serviço do templo do Senhor, na obediência à palavra de Deus, que ele buscou a Deus de todo o seu coração, ele fez e por isso prosperou, como diz aqui, segundo Crônicas 31, 21. Que coisa tremenda. Mas o inimigo da nossa alma, que é o diabo, quando ele nos vê buscando ao Senhor com sinceridade, com intensidade, ele se levanta. No capítulo 32, o inimigo se levanta, vem Senaqueribe, rei da Síria, com seu exército, que havia derrotado diversas nações, e envia cartas de afronta a Ezequias, né? Ofendendo ao Senhor, dizendo, olha, não confia aí no teu Deus não. Ezequias, quando vê o inimigo sitiando Jerusalém, ele chama o povo e diz, olha, com ele está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus. Nós vamos vencer, acreditem. E aí o inimigo manda um mensageiro com as cartas de afronta. Ezequias pega essas cartas, leva até o templo, coloca diante do altar do Senhor e vai orar, e vai clamar a Deus, e o texto vai dizer que Deus manda um anjo. Em um anjo só exterminou um exército de 185 mil homens. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, pode estar a luta que estiver, você pode estar enfrentando um tempo difícil, mas ore, clame, busque. Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar, é promessa dele. Busque a ele com o coração sincero. Então, Deus salva o povo. Só que no final da vida, Ezequias acaba, tendo um momento de orgulho, aqui no capítulo 32, mas depois volta a si, e o texto vai dizer que ele vai morrer com honra, com glória. O capítulo 33 começa falando de Manassés, filho de Ezequias. Manassés, sem dúvida alguma, é um dos, ou se não o pior rei da história de Judá. Mesmo tendo um pai que foi um grande homem de Deus, como o rei Ezequias, ele não segue o exemplo do pai, ele segue a idolatria. Ele se envereda pela idolatria e faz pior do que todos os reis que foram antes dele. Ele não só peca, mas ele leva o povo a pecar. Ele enche Jerusalém de imagem e escultura. Ele mesmo chega a sacrificar os próprios filhos no fogo. Ele acredita que as estrelas são deuses, o sol, a lua. Ele serve todo tipo de imagem de escultura. Culmina ele sendo preso e levado à Babilônia. Lá na Babilônia, no calabouço, ele se arrepende. O texto diz que ele ora intensamente ao Senhor, que ele se arrepende, ele chora muito. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Um coração quebrantado na presença dele. Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de perdão. Ele perdoa Manassés, ele traz Manassés de volta, restabelece a ele o reino, ele se torna rei de novo, ele vai mudar as atitudes, mas mesmo assim, o impacto daquilo que ele tinha feito se torna consequência, Dizem alguns estudiosos que foi o rei Manassés que mandou cerrar o profeta Isaías ao meio, Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que pela fé alguns foram cerrados ao meio. Contam alguns que foi aqui no reinado de Manassés. Manassés mandou cerrar o profeta Isaías ao meio. Isaías profetizou no tempo do pai dele, no tempo dele também. Depois disso, embora ele tenha mudado, se convertido, mas os efeitos continuou. Depois vem Amon, depois de Amon vem Josias. Josias acaba com a idolatria, restabelece o culto mais uma vez a Deus.
não é? Depois encontram a lei do Senhor, depois encontra-se, ele celebra a Páscoa, Josias faz um pacto com Deus, depois de Josias ele morre, vem Joacás, depois vem Joaquim, e aqui no capítulo 35, né, lá no tempo de Josias, já havia sido profetizado a ruína, né, as consequências do pecado, da idolatria do povo, e aqui no capítulo 36 fala da queda de Jerusalém. Quando Jerusalém foi invadida, destruída pelo rei Nabucodonosor, mas o texto termina no capítulo 16, né? O capítulo 36 começa falando de como Jerusalém foi destruída, devastada, mas termina com o decreto do rei Ciro autorizando o povo a regressar. E os últimos versículos aqui, os últimos versículos do livro de Crônicas, do capítulo 36, são exatamente os primeiros versículos do livro de Esdras. Os mesmos versículos, é o mesmo texto, o decreto do rei Ciro. Então, sem dúvida alguma, esse livro de Crônicas é uma lição para todo aquele que acredita no Deus de Israel e deseja servi-lo, obedecê-lo, né? Temos que meditar na palavra, temos que agir conforme a vontade dele, temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, na presença dele, na palavra dele, servindo a Deus com coração sincero e verdadeiro. Amém? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o teu joinha, o teu like. Se não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Faça isso. Está aparecendo aqui os números das contas. Faça a tua doação, a tua oferta. Depois envie o recibo para este número aqui do WhatsApp que eu vou enviar para você em retribuição os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.